Bom, nesse quarto vídeo vamos fazer a parte diferente, uma coisa um pouco diferente. Aqui a gente tem um parâmetro de users. E agora está na hora da gente começar a fazer uma nova feature que é basicamente poder adicionar usuários no nosso sistema. Para poder adicionar alguma coisa, como a include tudo é imutável, este objeto vai virar um atom, que nada mais é do que um reference type, um tipo que referencia a este lista de mapas. E claro que todas as referências de user não podem mais ser user, que é basicamente esse cara, vai ter que virar @users. Porque é assim que eu referencio um atom. Então, basicamente, users, quando eu rodo users apenas, veja que é um objeto clojure long atom, e se eu uso com o arroba, aí ele tem todos os valores do usuário. Ok. A próxima fase o próximo passo é poder criar uma nova rota, que basicamente vai ser uma rota que também se chama users, só que ao invés de get vai ser um post. Aqui eu vou chamar de post users handler, o route name vai ser create user. E aqui, claro, mesma regra, defn post users handler com meu request. E basicamente o que esse cidadão vai fazer é alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então eu vou fazer um request aqui e simplesmente vou devolver status 200 e o body vai ser vazio, por enquanto. Ok. Eu tinha reiniciado o REPL entre vídeos, então eu vou subir ele de novo, subir o servidor de novo. E aqui, para eu fazer um post com o curl, você pode usar qualquer outra ferramenta. Você pode usar, por exemplo, o Postman, ou basicamente o Insomnia, que é um outro cliente gratuito. Eu particularmente estou usando o curl porque eu sou acostumado, então, enfim. H, ele vai basicamente pedir os headers. Então eu estou dizendo que eu vou ter um header novo, que vai ser content type, application/json, porque eu vou querer criar esse usuário em JSON. O método chama-se post, vai ser para localhost 2003 users, e "-d é para dizer o dado que eu quero passar. E aqui nada mais é do que um dado JSON. Name e age vai ser, por exemplo, 42. Então vou chamar esse cara de, sei lá, Josué. Ok, ele me devolveu conteúdo 0. E o meu request, ele contém nada. Eu acredito que eu não deva ter reiniciado o meu REPL. Ok, talvez seja na hora de eu derrubar o meu server. Assim, eu tinha feito alguns testes aqui, então eu vou provavelmente ter que deletá-los. Sim, provavelmente fiz alguns testes. Agora o código está exatamente como estava antes. O meu resultado foi 200, ok. E agora sim, o conteúdo do meu request vai ser o protocol. Certo, se a gente for olhar, eu tenho aqui um content length, content type, URL for, algumas outras coisas, path parâmetros e um body. E basicamente é tudo que eu tenho para poder identificar o meu request. Eu poderia pedir esse body no meu request, que ele é um HTTP input over HTTP, que basicamente eu posso ler com slurp em clojure, provavelmente. Eu acredito que como eu estou fora do ciclo de request, eu não posso fazer isso, mas vamos tentar fazer isso aqui. Vou usar um println para ver se eu consigo imprimir alguma coisa no REPL. Ele deve ter imprimido aqui, exatamente. Nesse pedaço que ele roda numa segunda thread, e segundas threads não são redirecionadas para o REPL dentro do Chlorine.
Só que existe uma forma mais fácil de fazer. Essa forma mais fácil é basicamente usando um novo namespace. Para isso eu vou importar mais um namespace aqui, que vai ser o http bodyparams. E aí nós temos um pequeno problema. Porque se eu adiciono bodyparams aqui, eu preciso adicionar os interceptors padrão. E se eu adiciono os interceptors padrão, essa minha rota, eu não posso mais fazer isto aqui. Infelizmente é uma limitação do pedestal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar dois pedestal configs aqui. Então basicamente esse cara vai ter o mesmo conteúdo que a gente já tinha, com http default interceptors e com... eu vou, na verdade, atualizar os default interceptors. Então, http interceptors vai ganhar o bodyparams, que é basicamente um interceptor do pedestal. Se eu for rodar esse cidadão aqui, não é exatamente isso, é conge, que eu tenho que rodar aqui. E aí a gente vai ver que eu vou ter um monte de interceptors aqui. E o último dele deve ser o bodyparams, que veio como uma função. Na verdade, este cara precisa ser desta maneira para ele gerar o interceptor. Agora sim deve estar o valor correto aqui. Vamos ver o valor correto, bodyparams, que basicamente é quem vai converter os parâmetros para mim. Isso tudo ficou um pouco confuso, então eu vou dar um pequeno overview sobre o update. Se eu tenho um mapa qualquer, vamos fazer de conta que eu tenho aqui um mapa, vou chamar de M só, tem um mapa com valor tipo users, e esse valor é um array com, digamos, Maurício e Zabo no nome do users. O update me permite devolver um novo mapa com conteúdo quase igual a esse. Deixa eu criar uma outra chave aqui. Digamos, só para ser alguma coisa diferente. O update me permite alterar uma chave aplicando uma função, nesse caso a função é conge, que vai adicionar um elemento aqui no final. Eu quero adicionar, por exemplo, o elemento Amanda. Se eu rodar esse código, reparem que ele criou um novo elemento Amanda e manteve todo o resto do mapa igual. A ideia de interceptors é mais ou menos a mesma. Os default interceptors, aqui, eles vão criar interceptors padrão, que são os interceptors que o pedestal usa para fazer os seus trabalhos, etc. E se eu quiser, eu posso adicionar um novo interceptor, que é esse bodyparams. Para eu poder fazer esse cara funcionar nos dois ambientes, eu vou ter que copiar ele e colar aqui. Infelizmente não é a melhor forma de trabalhar, mas infelizmente é o que nós temos. Então aqui sim eu vou subir essas rotas e fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui. E aqui sim nós podemos usar dev pedestal config. Possivelmente a gente vai querer mudar esse código para ele ficar melhor no futuro, mas por enquanto é o que vai funcionar. Não consegui recarregar, deve ter dado algum problema. Não tem namespace bodyparams, não tem mesmo. Vamos adicioná-lo no ambiente de desenvolvimento. Consegui carregar. Vou subir o pedestal e vou fazer a mesma requisição que eu fiz anteriormente. E vamos ver agora qual é o conteúdo de request. O conteúdo de request agora tem um cara chamado JSON Parameters, que já é automaticamente o meu novo elemento. Então, para eu criar um novo usuário, eu basicamente vou fazer o quê? Eu vou pegar esse meu JSON Params
do meu request, que é basicamente o JSON que eu passei já convertido em mapa para Clojure. Eu vou aqui alterar o meu users, aplicando uma função que vai ser conj, que é de novo a mesma função, colocar um usuário no final, e o conteúdo vai ser parâmetros. Percebam que eu não estou fazendo absolutamente nenhuma checagem aqui, não tem muito problema, porque, como eu falei, isso é um código de exemplo. E aí eu vou devolver no body o meu parâmetros, que basicamente é o meu novo usuário. Então, melhor dar um nome melhor para ele, né? Vamos chamá-lo de new user, por exemplo, que é novo usuário. Aqui tem uma parte bem interessante do body params. E 201 porque é o status code para create. Tem um detalhe bem interessante aqui. Quando eu rodar o meu teste de novo, reparem que eu não estou usando JSON response. E a gente vai ver por quê. Viu que ele devolveu basicamente o mesmo conteúdo. 201 create, content type, tem alguma coisa? Content type application hidden, que é basicamente o hidden do Clojure. Mas, se eu trocar os meus headers aqui para content type application JSON, ok, isso tinha funcionado em um teste anterior meu. Eu acredito que eu adicionei um novo interceptor, então aparentemente não funcionou. Vamos ignorar esse pedaço, então, sutilmente ignorar. E vamos usar o filter users. Vamos usar, o JSON response. O problema de usar o JSON response é que, se a gente for olhar, por exemplo, o que faz HTTP JSON response, de um mapa, por exemplo, ele vai me devolver o status 200. E eu, claro, não quero o status 200. Eu quero um status melhor, eu quero o status 201, que é o create. Então, para fazer isso, eu vou pegar o meu new user, passar por um HTTP JSON response e alterar o status para ser 201. Pipeline de Clojure, novamente aparecendo, e agora eu tenho o meu novo usuário aqui criado. Tem um detalhe super interessante que, lembra, isto é uma criação. Então agora, se eu buscar os usuários, eu tenho o meu Josué aqui. Se eu criar um outro usuário, digamos um José, com idade 70, e buscar os usuários, eu tenho agora um José aqui com idade 70. Consequentemente, a minha criação de usuários está funcionando. Bom, esse foi o vídeo de agora, e no próximo a gente vai ver como garantir que esse código vai funcionar não só hoje, mas sempre. Vamos entrar em basicamente teste automatizado de código do Pedestal.